Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Carreira de Sucesso. Espero que vocês já tenham assistido os vídeos anteriores, as entrevistas que foram feitas. Estão muito legais, cheias de conteúdo. E vamos lá, hoje eu vou entrevistar a Amanda. Amanda maravilhosa, muito obrigada por ter aceitado o convite. A Amanda é enfermeira, ela vai contar um pouquinho da história dela, desde quando ela escolheu a enfermagem e onde ela chegou hoje, né? Como é que foi o processo dela se encontrar dentro da enfermagem. Vamos lá? E aí, Amandinha? Tudo bem? Tudo bom? Então tá bom. Sem acanhamento, pode ficar à vontade. Amanda, e aí, como é que foi? Você saiu do ensino médio e já foi fazer enfermagem? Você fez alguma coisa antes de fazer enfermagem? Já era uma ideia sua desde a escola fazer enfermagem? Você foi direcionada a isso? Como é que foi? Então, no ensino médio eu já tinha mais ou menos... Eu acho que o enfermeiro, ele já nasce com uma pretensão de ser enfermeiro, na verdade. É como se fosse uma vocação. Eu um acho, dom, eu né? acredito muito Cuidar. nisso. Porque eu sempre gostei muito, sempre tive um quê, assim, de... eu me preocupo com a pessoa, eu quero saber como que tá a pessoa. Se a pessoa tá doente, eu quero saber, o que aconteceu depois, sabe? Já tem uma vocação de Isso. cuidado, né? Legal. E daí também já veio a parte da minha mãe, né? Que já era da área da Também teve uma saúde. influência. Gente, todas as entrevistas nesse canal, a mãe tem uma influência fora do normal. A minha mãe já era da área da Legal. saúde, então na minha casa era muito assim o pensamento de todo mundo migrar para a área da saúde mesmo. Entendi. Você foi direcionada para a enfermagem pela sua mãe. Isso. Ou para a área da saúde, qualquer área. Eu fui, não, para enfermagem mesmo, Entendi. porque o primeiro emprego da minha mãe foi como atendente de enfermagem. Então, ela me contava muito das histórias e eu já tinha essa... Como a gente disse no começo, acho que eu já nasci com isso. Muito, né? Já era algo nato, E eu acredito né? muito nisso, que o enfermeiro, ele nasce com a vocação de ser enfermeiro. Hoje em dia eu tenho isso muito forte, assim. E eu acho que precisa ter mesmo, né? A minha experiência em hospital... nunca fiquei internada, assim, nada. Mas, assim, tendo filho, internações, a pessoa, você percebe quem tem a vocação para isso, quem tá exercendo aquilo com amor, com excelência, que tem o tato necessário para estar naquela função que é tão delicada. Eu vejo a enfermagem uma função extremamente delicada, Sim. né? Você precisa, apesar de ela ser brutal, porque Sim. você precisa fazer coisas brutais. Ela é muito delicada por causa da empatia necessária. E tem gente que você percebe que não tá no perfil certo, né? E o enfermeiro a área da enfermagem, né, para o pessoal entender, tem o auxiliar de enfermagem, o técnico e o enfermeiro. São 3 categorias. 3 categorias. E eu sempre quis ser enfermeira. Não auxiliar, não técnico. Mas eu queria entender todo o processo. Desde o auxiliar. Desde o auxiliar. Então eu comecei, eu estudava no ensino médio e à noite eu fazia o curso de auxiliar de enfermagem e também já comecei a trabalhar na área, né? Eu comecei como cuidadora. Legal. Foi sua primeira experiência. Aí eu me interessava muito pelo processo de, tudo bem, eu tenho o processo de cuidar, né? Mas e depois disso? Como que a pessoa fica? Como que eu evoluo isso, né? E eu comecei a prestar atenção que o enfermeiro, ele era, além de tudo, ele era um capacitador de pessoas. Ela tinha uma questão administradora Isso. também, né? E eu sempre, e além da vocação, eu acho que o enfermeiro, ele tem que ter o gênio do enfermeiro, sabe? Porque o enfermeiro, você consegue, é perceptível. Se você tá num hospital, quem já passou pela área hospitalar, você percebe quem é o técnico e quem é o enfermeiro. Porque o enfermeiro, ele tem uma postura de enfermeiro. Entendi. Né? Então, assim, ele tá ali, ele supervisiona, ele tá preocupado em saber o que vai acontecer no pós, se o auxiliar fizer isso errado, o que vai acontecer? Como eu posso resolver isso? É um olhar global das coisas. Isso. Não é um olhar mecânico, assim, né? Tem que dar medicação. Tem que dar isso aqui. Não, é um olhar global do processo início, meio e fim. Isso. Então, eu me interessava muito por isso.
E assim, a área da enfermagem é uma área que a pessoa, quando eu digo que é vocacional, eu digo assim, que a pessoa ela não pode estar preocupada em trabalhar feriado, ela não pode estar preocupada em trabalhar final de semana, porque é uma área que fim de ano, nossa, Ano Novo. quanto Natal e Ano Novo. Natal e Ano Novo, Nossa, equipe. é. Então, assim, eu sempre quis, acho que desde quando minha mãe começou a colocar a sementinha, eu acho que eu já tinha uma pretensão mesmo. Já era algo que... E assim, eu acredito muito que existe uma questão até genética de vocação. A sua mãe tinha vocação, consequentemente, isso pode ter transmitido para vocês. Sabe? Eu acredito também. Tanto de ser natural, o cuidar... Da mesma forma que a gente enxerga, às vezes, algumas famílias onde todo mundo é músico, existe uma questão que é genética e existe também do ambiente. Acho que o ambiente também te influencia. Um ambiente musical vai te direcionar para isso. Mas... Então você vivia as duas coisas, a genética, o ambiente, e tudo foi te direcionando, né? A entender as coisas dessa forma, a querer isso também. Aí eu terminei o curso de auxiliar e eu falei assim, não, mas eu não queria fazer muito braçal, né? Que o auxiliar técnico é muito braçal, né? É mais a parte operacional mesmo da coisa, né? E eu queria lidar com as pessoas mesmo. Com o processo, com a burocracia, com a administração disso. Aí foi onde eu comecei a fazer faculdade. Legal. Só que nisso você já atuava como cuidadora? Já comecei a atuar de cuidadora. Como que foi essa sua experiência como cuidadora? Foi de pessoas acamadas, idosos? Como é que foi? Aí dependia do perfil que o home care... Trabalhei em home care, né? Entendi. Então, aí eles selecionavam o perfil do paciente e eles colocavam na nossa escala. Entendi. Então, eram vários pacientes, né? Eu sempre fiquei muito tempo na casa de um paciente só, porque a família não queria que eu saísse. Entendi. Criava uma afinidade com você, um vínculo do paciente. E assim... Modéstia à parte, eu fazia muito bem o meu trabalho. Maravilhoso. Então, porque o home care é uma rotatividade muito grande de profissional, muito grande. Então, assim, quando a família se identifica com um profissional, o home care para ele tá ótimo, porque eu não preciso ficar mudando aquele profissional de casa, entendeu? Então, eu ficava muito tempo na casa de um paciente, 4 anos, 2 anos, 3 anos. Acompanhava, de fato, um processo. Todo o processo. Uma evolução, ou não, né? O paciente que está em home care, ele não está em processo de evolução. Eu só saía do home care quando o paciente realmente falecia mesmo. Entendi. E como era para você, assim, eu sempre questiono muito o perfil da pessoa da área. Uma pessoa para lidar com home care, com pacientes muitas vezes em estado terminal, precisa ter um psicológico para isso, uma empatia. Qual que é o perfil que você identifica? Quais são as características necessárias para trabalhar em home care? Assim, quando a gente estuda, né, a gente passa por essa matéria, que a gente precisa entender que as pessoas nascem, crescem e elas precisam também partir, né? No meu primeiro paciente, eu fiquei muito sentida. Imagino, muito sentida mesmo. Mas aí você acaba que você vai entendendo esse processo da vida, né? Todos nós vamos passar por esse processo. Então, você vai levando as coisas com mais naturalidade, né? Então, você vive aqueles momentos com o paciente, onde eu acredito, assim, que nada é por acaso. Então... Você passou na vida daquele paciente, você trouxe, ele passou na sua. Nossa, eu aprendi muito. De alguma forma, né? Eu aprendi muito, muito, muito com meus pacientes. Muito. Que experiência. Na verdade, eu acho que eu aprendi mais do que... E eu vejo, assim, olhando de fora, né? Que é muito mais intenso do que o profissional que está dentro do hospital, que ele tem um contato prévio com aquele paciente. Isso. E ele morre. Você estava na casa do paciente, você conhecia a família, a rotina, o dia a dia.
ficava anos, 2 anos, 4 anos com a mesma pessoa, de repente essa pessoa morria, partia, né? Então, era um luto também. Era um Você luto. vivia o luto? Vivia, dessa ficava muito sentida. Muitas vezes a família convidava a gente para ir no velório, para ir no enterro do paciente, porque você torna parte da família, né? Você conhece todos os problemas da família, você conhece todos os problemas do paciente. Então, assim, você tá ali inserido numa família que não é sua, mas que você acaba fazendo parte, porque você tá ali dia a dia, né? Mas é difícil, né? É difícil. E aí, enfim, você foi pra faculdade, fez enfermagem. E em que momento você percebeu que não vou trabalhar com home care? Você quis ir pro hospital mesmo? Pra onde você foi depois da faculdade? Então, aí eu comecei a passar por outras experiências, né? Porque o home care, ele é um aprendizado, mas ele é também muito, muito cansativo. Essa parte de você estar inserida na família das pessoas é uma parte que te traz boas experiências, mas também que você precisa ter uma boa postura. De perceber limites. De perceber limites. Você tem um limite profissional ali dentro. Isso. E às vezes você entra, estando dentro da casa da pessoa, você entra no âmbito pessoal. Eu vejo muito isso, as pessoas trabalham em home office. Independente do trabalho, né? Ela tá dentro da casa dela, ela tem uma dificuldade de separar o que é profissional, o que é da casa, e trabalha no horário que ela tem que estar com a família, e tá com a família no horário que ela tem que estar trabalhando. É muito difícil. E a família também é muito difícil de entender isso, né? Aí eu comecei a querer sair do home care, né? Eu falei assim, eu acho que eu tô estudando, então eu preciso de novas experiências. Aí foi onde eu fui tendo experiência hospitalar, pegava alguns plantõezinhos no hospital, pegava alguns plantões. Só que a área hospitalar não foi uma área que eu não gostei muito da área hospitalar. Não era o que você imaginava quando você ingressou ali, de eu quero estar olhando tudo. Não foi. Não foi porque o contato muito rápido com o paciente. E você já vinha com a experiência. E eu já vinha do home care. 4 anos com o paciente. Aí eu achava assim que não era eficaz isso. Eu não gostava mesmo dessa parte de tipo assim, hoje é meu plantão, hoje eu tô com um paciente aqui. Amanhã não é meu plantão. No meu próximo plantão, o paciente não pode estar ali mais. Entendi. Então eu não sabia, e eu gostava muito de saber como que era o pós disso, entendeu? Então aí eu comecei a achar que a área do hospitalar não ia ser interessante para mim. E assim, se eu estiver errada, você me corrige. 99% dos empregos de enfermeiro é em hospital. É em hospital. Mas e aí, como é ser enfermeira e não trabalhar no hospital e nem home care? Me conta isso aí eu fui vivendo novas experiências até onde eu comecei a trabalhar no laboratório. No laboratório, mas como enfermeira? Como enfermeira. Enfermeira em laboratório? Em laboratório de análises clínicas. Que legal! E aí depois eu fui ver, e tem especialização para isso, né? O enfermeiro laboratorial, inclusive, hoje em dia muitos laboratórios contratam os enfermeiros, né? Por ser, assim, ele conhece todo o processo, né, laboratorial. Então, o cliente, a coleta, tudo. A análise. E aí eu comecei a trabalhar no laboratório. E aí foi onde eu me encontrei. Se encontrou na área de laboratório. Na área de laboratório. Hospital, nada a ver. Porque ali você faz um serviço administrativo de enfermeiro. Isso, mesmo. Ali o maior desafio é as pessoas, né? É os funcionários, os clientes. É os funcionários, é os clientes, né? Tem um olhar ali para tudo, né? Maior, assim, eu acho que o maior qualidade que o enfermeiro tem que ter, ele tem que ser, assim, imparcial, sabe? Então, você ter funcionários, vamos supor que você tenha 10 funcionários, são 10 pessoas diferentes, são 10 pensamentos diferentes, e o enfermeiro, ele é capacitado para isso.
Por isso que eu acho interessante o laboratório ele ter um enfermeiro, entendeu? Porque além do processo propriamente dito com o paciente, né, do acolhimento, tem a equipe também. O enfermeiro ele é capacitado para gerenciar uma equipe. Perfeito, Amanda. Né? E assim, vamos divulgar essa informação, né? Porque eu acho que a maioria dos enfermeiros não tem conhecimento de outras áreas de atuação. Porque eu já vi muito enfermeiro frustrado por causa de um plantão sobrecarregado. Sim. 12 horas, 12 por 36, trabalha à noite. Aquele trabalho que não para, você fica pra lá e pra cá no hospital, vendo coisa, vendo medicação. Acredito que seja isso, pelo que eu sei de informação que me falam, né? E você, assim, comparando, fazendo um comparativo, o trabalho no hospital e o trabalho no laboratório. Quais são as principais diferenças? Carga horária. Diferente, não é? 12 por muito 36. diferente. Muito diferente. E ambiente também, né? O ambiente hospitalar é um ambiente muito pesado. Né? As pessoas não estão lá. Você recebe, assim, problemas de todas as partes. Não, porque no hospital, o enfermeiro ele não gerencia só a equipe de enfermagem. Ele gerencia a equipe médica, a equipe da cozinha, porque tudo gera em torno do enfermeiro. Entendi. Os pacientes que estão chegando com reclamação. Os pacientes que chegam, os pacientes que vai de alta, o paciente... tudo é o enfermeiro. Entendi. Na área do laboratório já é bem mais tranquilo. Nossa, um enfermeiro que puder, né, fazer uma especialização de laboratório é uma área muito tranquila. Entender sobre essa possibilidade, né? Às vezes o enfermeiro ele não tá feliz no hospital. Isso. E ele acha assim, a minha opção é home care, mas eu também não quero. E ele não enxerga que tem uma outra possibilidade. Sim. Além do hospital. Tem a área estética também, tem bastante enfermeiro. E o que faz? O que a enfermagem faz? Né? Tem bastante enfermeiro que é responsável por clínicas estéticas, né? De procedimento, tipo... De aplicação mesmo, de essa área de botox. O enfermeiro também ele pode ser especialista nisso. Isso. Né? Isso. Também tem outras áreas. Tem outras áreas. Que abrem um leque de possibilidades, né? Hoje a sua rotina no laboratório é horário comercial? Isso, horário comercial. De segunda a sábado, né? Das 7 às 5. E no sábado também. E no sábado das 7 às 11. Ai, mas tranquilinho. Tem o final de semana. É bem tranquilo. No laboratório é bem tranquilo. Então, meus companheiros aí, vão especializar na área de laboratório. Para ampliar as possibilidades, né? É bem interessante. Legal. É que é uma área bem restrita, né? Porque, assim, é um enfermeiro por laboratório. E no hospital costuma ser um enfermeiro por setor? Cada setor tem que ter um enfermeiro supervisor, depois tem um enfermeiro gerente. A área bem maior, né? Com muito mais possibilidades, né? E os setores, assim, tem o infantil, o geriátrico... Isso. Tem setor que, para cada 5 técnicos, tem que ter um enfermeiro supervisor. Entendi. Então... E um supervisor, um gerente por setor ou é por turno também? Por turno. Então, você troca, se você saía, você não deixava só o recado, você tinha tem que ter outro enfermeiro ali supervisionando a outra equipe. Então, abre muito o leque de possibilidades. O hospital tem mais de 20 enfermeiros. Nossa, bem mais. E por isso que às vezes o pessoal entra, né, pra faculdade de enfermagem e já pensa na área hospitalar, né? Sim. É igual a outra entrevista que eu fiz sobre a farmácia, né? As pessoas fazem farmácia e pensam no balcão. Isso. Não pensam em outras possibilidades que a farmácia pode trazer, que também é laboratório. Legal. Então, isso é importante, você saber para onde ir com a sua profissão. Porque existe muito isso. A pessoa faz um investimento alto numa faculdade, ou às vezes não faz um investimento, conseguiu uma bolsa, mas ela gastou tempo, energia, ela pagou com a saúde mental dela, para depois no final, não é isso que eu queria. E às vezes dentro da profissão dela, ela tem um leque de possibilidades. Inúmeras possibilidades. Que muitas vezes não é conhecido. A pessoa se limita ali
no normal, igual psicologia. Ah, é a clínica. Psicologia. Não, psicologia tá em tudo. Farmácia, mesma coisa. Enfermeira, mesma coisa. Então, é conseguir visualizar o leque de possibilidades que a sua profissão traz e conseguir se encontrar realização. Talvez se você ficasse no hospital, você estaria frustrada com isso. Estaria infeliz. Estaria ali cansada, exausta e não, talvez nem estaria na área, teria tentado outra coisa. Que legal que você teve essa oportunidade do laboratório, teve esse olhar. Graças a Deus. De visualizar e se identificar, né? E a sua rotina hoje inclui administrar a recepção, administrar a parte técnica, a coleta, todos os setores de um laboratório de análises clínicas. Lá no laboratório, a parte técnica ela é separada, né? Que é onde é feito realmente os exames. Essa parte a gente tem uma outra funcionária que ela administra. Eu fico mais na parte da coleta mesmo, dos funcionários, da organização do laboratório, né? Fico mais na rotina de escala, tudo isso. Que legal. Mas é uma área que eu gostei bastante, eu gosto. Inclusive, eu gosto por gerenciar conflito mesmo, né? Dos funcionários. Ser solucionador de problemas, isso, né? Exatamente. Acho que a enfermeira é isso. E querendo ou não, mesmo estando no laboratório, você visualiza processos acontecendo. O paciente que chega, talvez descobre que tá grávida, que faz uma sexagem fetal, que descobre o sexo do bebê. Você também visualiza processos acontecendo, né? Sim. Qual é o final disso aqui? A melhora do paciente. Sim. Então a gente vê assim um paciente que ele é diabético. Ele tá acompanhando. Aí ele acompanha, daí a gente, no laudo do exame, sai os anteriores. Então, você fica assim, nossa, olha que legal. Aí você conversa com o paciente, você fez aquela dieta. Então, assim, o enfermeiro no laboratório, eu acho que ele é muito essencial. Entendeu? Porque pela orientação que você dá para o paciente. Às vezes, você vai em algum laboratório que não tem um enfermeiro, a recepcionista não consegue orientar o paciente. Ela não tem conhecimento técnico. Ela não tem conhecimento técnico sobre isso. Agora, quando você atende um paciente diabético e você está ali conversando com ele, é onde você explica para ele que, de repente, a insulina é para colocar na geladeira, mas não é em cima da geladeira, é dentro da geladeira. Não, eu falo isso porque, assim, já aconteceu. Tem que deixar na geladeira isso. Em cima para lembrar, né? Não porque... Às vezes o paciente foi lá no PSF e a enfermeira do PSF falou assim para ele, olha, o senhor mantém a insulina na geladeira, tá bom? E você tá vendo que o exame dele não tá legal. Aí você começa a conversar com ele e percebe que o entendimento dele que não foi legal. Sim. Então... onde que o senhor está guardando a insulina? Na geladeira. Certo. Mas em qual parte da geladeira? Eu coloco ela em cima da geladeira. Ou seja, não faz o efeito, entendeu? Sim, então, assim... O enfermeiro precisa saber isso, falar para ser entendido. Isso. Né? Não falar. Parece um exemplo, assim, bobo, mas que a gente vê muito resultado, entendeu? Então, essa parte, assim, de você entender o paciente, entender sobre a patologia do paciente, que é muito do enfermeiro, ajuda muito. Sim, preparo de exame. Tudo isso. Que legal. E, nossa, eu sou muito feliz hoje em dia. Que legal. Gosto bastante. Está realizada com a sua profissão. Tô realizada. Que perfeito, né? E assim, é interessante isso, que de alguma forma você foi direcionada, mas você já percebia isso. E sua mãe provavelmente já percebia. Deve ter sido muito realizada em te ver atuando na sua profissão, né? Hoje em dia, eu tenho um amigo meu que estudou comigo na faculdade, que ele também é enfermeiro laboratorial. Também. Olha, já influenciou o amigo também. Nossa, e eu fiquei super feliz quando eu fiquei sabendo, né? A gente troca bastante experiência. Figurinhas aí, né? E é uma área aí para o pessoal enfermeiro que descobrir, que não gosta muito da área hospitalar. Pode também, a enfermagem tem vários leques, né? Sim. Então, é uma área bem legal. Descobrir isso, né? E até para quem vai ingressar num curso de enfermagem, considerando o hospital, às vezes ela pode visualizar outros cenários, que às vezes as pessoas pensam assim, nossa, eu quero fazer enfermagem para trabalhar no hospital, mas nossa, no momento que eu for mãe, eu não quero ter que trabalhar tanto. Será que eu vou ter que abrir mão da minha profissão? Não, tem outras possibilidades, né? Outras opções para você estar
tá atuando, que não é tão intensa quanto o hospital. Então... E olha, vou falar para você, um laboratório que tem um enfermeiro é diferenciado. É diferenciado. Porque o enfermeiro é um profissional... Tem um olhar, né? Ele é igual aquilo que eu te falei, é muito específico, né? Então, é diferente você ir em um laboratório que faz os seus exames, né? E você ir em um laboratório que faz os seus exames e orienta sobre os exames. Te acolhe, né? te mostra os resultados. É diferente, são assim, diferenças que deve ser levado em consideração. Sim, e que faz a pessoa querer voltar para aquele lugar que ela foi orientada, foi ouvida, né? Muitos dos pacientes lá do nosso laboratório que a gente atende já são pacientes antigos que não larga a gente por nada. Dá um jeito, mas vai com vocês, né? E é muito legal ver isso, porque a gente vê a melhora, assim, depois que o paciente guarda a insulina dentro da geladeira e faz o próximo exame, você vai ver a diferença e vai mostrar para ele, né? Okay. Então, é bem assim, são exemplos simples, mas que fazem muita diferença. Legal, que bom. Fico muito feliz de ouvir sua história. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceitado esse convite. E fico feliz de te ver realizada também, né, dentro da sua profissão. Muitas pessoas hoje se formam, se veem frustradas e fecham o leque de possibilidades dentro daquilo, vão investir em outras coisas, que é válido também, mas muitas vezes dentro da sua profissão existem as opções que precisam ser consideradas, né? Sim. Que bom que você considerou as suas possibilidades. Parabéns, viu, Mandinha? Obrigada por ter vindo mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem seu like aqui no vídeo, se inscrevam no canal. Toda semana teremos conteúdos novos de entrevistas completas e todos os dias um corte novo de uma entrevista para vocês acompanharem. Deixe nos comentários as profissões que vocês gostariam de ouvir, sobre o que vocês gostariam de... pessoas que vocês gostariam que eu entrevistasse também, porque tudo isso é uma forma de eu procurar conteúdo que seja agradável para vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.